Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então continuando com o nosso conteúdo. Hoje o tema da nossa aula é o espaço, o elemento espacial do Estado, né? Basicamente o território, né? Esse é o nosso assunto que nós discutiremos então na aula de hoje, né? Basicamente, pessoal, o território ele é a base física onde se desenvolve a ordem jurídica de um Estado. E ele vai se nas três dimensões, né, que temos aí atualmente domínio por parte do Estado no direito internacional, que é na sua dimensão terrestre, aquática e aérea, né? Estamos falando aqui, então, de uma porção de superfície do globo terrestre aonde o Estado exerce a sua dominação exclusiva e os direitos relativos à sua soberania, ligando, portanto, o conceito de território com o conceito de Estado e com o conceito de soberania, como nós discutimos nas aulas presenciais, né, sobre os elementos do Estado. Muito bem. Quando a gente fala, então, do domínio terrestre, nós vamos falar da área geográfica onde o Estado vai exercer a sua soberania. E ela é composta, pessoal, pelo solo e pelo subsolo, dentro de limites, dentro das fronteiras que são estabelecidas. Os limites, eles são essas linhas divisórias entre os estados. Então, se você olhar para o mapa, você vai ver que o que desenha o território de um estado são os limites que eles fazem com outros estados, né? E esses limites, eles podem ser naturais ou artificiais. Podem ser naturais quando a gente falar de uma montanha, de um rio, né, que faz aí, estabelece o limite entre dois países, né? Artificiais ocorre quando esses limites são criados artificialmente, né? Nós podemos pensar no Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América Portuguesa com a América Espanhola, ou podemos também simplesmente olhar para o continente africano e observar como as linhas que dividem os países da África são linhas retas, né? O que obviamente nos mostra que nós não estamos falando aí de limites naturais, e sim de limites artificiais que foram criados aí pelo homem, pelo colonizador europeu, na hora de dividir o que era de cada país aí da Europa. Existe a possibilidade, faz parte dos direitos soberanos do Estado, demarcarem o seu território. Então, assinalando ali o ponto aonde precisamente termina um estado e começa o outro, né? Por isso, pessoal, não existe nada, nenhuma proibição no direito internacional, por exemplo, para que o Donald Trump decida demarcar o seu território construindo um muro que separe os Estados Unidos do México, né? Há, claro, obviamente, um impedimento para que ele cumpra sua promessa de campanha e faça com que o México pague pelo muro, né? No entanto, ele pode, faz parte da prerrogativa soberana de um Estado, construir esse muro se assim desejar, né? Vamos falar então sobre como que um Estado adquire domínio sobre determinados territórios, tá? Vamos falar basicamente de ocupação, acessão, cessão, anexação e prescrição. 5 modalidades de aquisição do domínio terrestre do Estado sobre um território, né? A ocupação, pessoal, ela é uma modalidade de aquisição de domínio terrestre quando um determinado Estado passa a exercer um domínio sobre uma terra que anteriormente era considerada como terra de ninguém. Terra nullius é a expressão que designa terra de ninguém. Na época das grandes navegações, o descobrimento era visto como título suficiente para aquisição de território, né? E se entendia que as terras que foram descobertas, por exemplo, né, a América Espanhola e a América Portuguesa, eram terras de ninguém, muito embora houvessem pessoas aqui, né? Mas aquelas pessoas eram pessoas que não estavam organizadas sobre a forma de nenhum Estado então reconhecido na época e, portanto, não se reconheceu o direito dos povos autóctones, dos povos que aqui viviam, sobre o seu território. Por não ter nenhum tipo de ocupação de estados europeus na época, se entendeu que eram terras de ninguém. E aí a descoberta era um título considerado suficiente para aquisição de um determinado território.
No entanto, alguns países, e a Espanha se destaca dentro desse contexto, foram tão desbravadores na sua tarefa, né, de descobrir novos territórios, que acabavam muitas vezes descobrindo territórios e não os ocupando efetivamente. E aí surgiu o conceito de terra derelicta. A terra derelicta era a terra que havia sido descoberta por um colonizador, por um europeu, mas que esse europeu não exerceu a ocupação efetiva dessa terra. E aí, portanto, passou a se falar da necessidade de ocupação efetiva para se tomar posse de um novo território, muito mais do que apenas e tão somente a descoberta daquele território específico, né? Essa situação ela ficou clara, pessoal, no caso da Ilha de Palmas, né? O caso da Ilha de Palmas foi um contencioso entre os Estados Unidos, tá, e a Holanda. Por quê? Porque os Estados Unidos ganhou a Ilha de Palmas como resultado da Guerra Hispano-Americana, onde a Espanha cedeu parte de alguns territórios para os Estados Unidos, e os Estados Unidos recebeu a Ilha de Palmas, né? No entanto, lá no início do século XX, quando os Estados Unidos foi tomar posse da Ilha de Palmas, ele percebeu que já existia lá um governo holandês, né, que estava regendo, né, a ilha. E aí, os holandeses afirmaram que eles eram os verdadeiros detentores da Ilha de Palmas, e não os espanhóis, que haviam dado, através de tratado, a Ilha de Palmas para os Estados Unidos, né? No final das contas, o juiz da Corte Permanente de Arbitragem, o Max Huber, né, acabou dando ganho de causa para a Holanda, porque, de fato, a Espanha, embora fosse a descobridora da Ilha de Palmas, ela nunca ocupou efetivamente, o que foi feito, sim, pelos holandeses, né? E aí os holandeses, por terem ocupado e exercido essa posse por um prazo significativo de tempo, né, eram os verdadeiros detentores, e a Espanha não era mais a dona da Ilha de Palmas para poder ter dado a Ilha de Palmas para os Estados Unidos. Então, o título que os Estados Unidos possuía não era um título válido, porque ele foi concedido por alguém que não poderia ter dado esse título aos Estados Unidos. O que mais, pessoal? Temos a acessão, que é o acréscimo de território determinado por um fato natural ou artificial. Temos, hoje em dia, né, os desafios trazidos pela construção de ilhas artificiais, né, como um exemplo interessante disso. A cessão, que é a transferência formal da soberania de um estado para o outro. Quando a gente fala da cessão, podemos citar como exemplo, né, a cessão do Acre para o Brasil, né? O Acre era da Bolívia, agora é do Brasil, e essa foi uma cessão feita através do Tratado de Petrópolis. Então, a partir de um tratado, né, foi uma cessão onerosa, o Brasil pagou pelo estado do Acre, e isso pode ser feito, né, mediante um combinado existente entre os países, né? Anexação é quando a aquisição se dá pelo uso da força, né? Uma prática que já aconteceu durante muito tempo no direito internacional, mas que é atualmente proibida, né? Então, nós não temos mais a possibilidade de anexação à luz aí do direito internacional. A prescrição é a aquisição do domínio do território mediante o exercício efetivo, ininterrupto e pacífico da soberania territorial por um prazo longo, onde eu tenho posse pública e notória, um exercício efetivo de soberania, e essa posse é pacífica e ininterrupta e vai durar por um prazo suficiente para que se possa presumir o consentimento. Então, uma situação que aconteceria como se fosse um uso capião aí de território, né? Um determinado estado exerceu o domínio, né, efetivo sobre o território por um longo período de tempo, sem nenhuma objeção do seu antigo titular, e aí a gente tem a possibilidade de convalidar esse domínio territorial. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o território marítimo, e é basicamente no território marítimo que nós encontramos as questões mais interessantes acerca das discussões sobre território dentro do direito internacional, né? O debate sobre territórios marítimos, ele vem do direito internacional consuetudinário, ou seja, já existiam regras desde a época do Hugo Grossio com Mare Liberum, né? Que estabeleciam a regra de navegação, dos direitos de navegação nos mares, mas ela vai ser positivada no direito internacional pela Convenção das Nações Unidas
sobre o direito do mar, que é conhecida como a Convenção de Montego Bay, e ela estabelece, então, as fronteiras marítimas para os estados costeiros, né? Ela vai estabelecer regras para as águas interiores, para o mar territorial, para a zona contígua, para a zona econômica exclusiva e para a plataforma continental e para os fundos marinhos. Então, a Convenção de Montego Bay estabelece esses critérios, né, essas diferentes áreas onde nós temos espaços decrescentes de soberania. Então, se você quiser tomar nota no seu caderno, uma forma, né, de você memorizar aí, que você vai poder colocar que as águas interiores é onde tem soberania completa, e a partir do mar territorial eu vou decrescendo as prerrogativas soberanas do Estado, né, até que eu chegue no alto mar, que é considerado patrimônio comum da humanidade, ou seja, ele é território de todo mundo pode fruir, e aí entra a regra que já vinha lá do período do Hugo Grosso, do mare liberum e da liberdade de navegação do alto mar por navios de quaisquer bandeiras, ok? Muito bem, seguindo em frente, então, vamos falar das águas interiores. Ao contrário do que você talvez possa imaginar, as águas interiores, elas não significam rios e lagos de água doce, tá? Eles não foram abordados pela Convenção de Montego Bay. Na verdade, a Convenção de Montego Bay trata como águas interiores espaços de mar aberto, mas que estão aquém de uma linha de base do mar territorial, que é uma linha que se traça na costa do estado, porque os territórios, né, depois vocês olham para o mapa do Brasil, né, eu não sei se eu consigo aqui destacar alguma informação nos slides, eu acho que não, nessa ferramenta que eu estou usando aqui para fazer o vídeo, mas se vocês olharem para o território brasileiro, vocês vão ver que ele tem algumas ranhuras, né? Ele tem alguns, como que se pode dizer, alguns pedacinhos aonde entra, né, a água ali para dentro. Eu realmente não sei se eu consigo mostrar aqui o meu cursor, tá? Mas isso é visível, né, em vários aspectos. E as águas interiores são o que fica para dentro ali dessas ranhuras, né? Então, são exemplos, né, de águas interiores, essa situação, tá? Vou retornar aqui para a gente falar sobre o mar territorial. Então, o que é o mar territorial, pessoal? O mar territorial é uma zona de mar adjacente, além do território e das águas interiores, aonde se estende a soberania do Estado quase que completa. Essa zona, ela tem 12 milhas marítimas, então você vai contar a partir de linha de base do território, 12 milhas marítimas para frente é o que a gente chama de mar territorial. Nesse local, aplica-se o direito do país, é território do país para todos os fins, exceto um, que é o direito de passagem inocente. O que é isso, pessoal? Os estados convencionam que existe a possibilidade dos navios de quaisquer bandeira passarem pelo mar territorial de outros estados sem precisar pedir uma autorização específica, desde que esteja aí exercendo exclusivamente do direito de passagem. Isso significa, pessoal, que qualquer ação que não seja passagem, tá, está fora do escopo do direito de passagem inocente. O que a gente vai perceber aqui? Não é passagem inocente qualquer ameaça ou uso da força contra a soberania do Estado, qualquer manobra com armas, qualquer ato de propaganda contra a defesa ou segurança do Estado, lançamento, pouso ou recebimento de aeronaves ou de dispositivo militar, embarque e desembarque de produto, moeda, pessoa com violação das leis e regulamentos aduaneiros, fiscais e de imigração, atos de poluição, atividade de pesca, investigação e levantamentos hidrográficos, qualquer atividade que não seja o direito de passagem está excluída desse direito que existe no mar territorial para os navios de qualquer bandeira. Então, no mar territorial, nós temos uma situação de soberania que é quase que absoluta, é território, vigoram as leis do Estado, então, se acontecer alguma coisa dentro de um navio que está no mar territorial, vigora as leis do Estado do mar territorial, tá? No entanto, a gente vai ter essa limitação da soberania, que é o direito de passagem. Na sequência, nós vamos para mais 12 milhas marítimas, que é a zona contígua. A zona contígua já não é mais território do Estado, tá? Mas a zona contígua é uma área de 12 milhas, igual
largura do mar territorial, aonde o Estado costeiro pode adotar medidas de fiscalização e defesa do seu território. Então, ela é uma medida onde o Estado pode adotar ações visando aí defender o seu território. A Zona Econômica Exclusiva, por sua vez, pessoal, ela engloba as 12 milhas marítimas, então ela vai ser 188 milhas contadas do mar territorial, ou 200 milhas após a linha de base, se você preferir incluir o mar territorial, aonde, diferentemente do mar territorial, já não é mais território, diferentemente da zona contígua, já não tem mais direito de defesa, mas a exploração e o aproveitamento dos recursos naturais são exclusivos do Estado costeiro. Então, por 200 milhas após a linha de base, ou 188 milhas a partir do mar territorial, incluindo aí as 12 milhas da zona contígua, existe um direito de aproveitamento dos recursos naturais lá existentes. Isso é super importante por conta, das riquezas que são descobertas no oceano, basicamente, o petróleo do pré-sal e toda essa discussão tão atual nos dias de hoje. E aí, pessoal, surge um outro conceito que também é muito importante por conta da exploração dos recursos naturais, que é a ideia de plataforma continental. O que é a plataforma continental, pessoal? A plataforma continental, na verdade, ela é um conceito que não é um conceito exatamente jurídico, ele é um conceito que vem lá da geografia bruta mesmo, de se pensar em planície, planalto, território, enfim, crosta terrestre, leito do mar e etc. O que a gente vai ter aqui dentro dessa ideia da plataforma continental? A plataforma continental é um prolongamento de terra do continente, tá? E esse prolongamento de terra do continente, ele vai lá no fundo do mar, um fundo bem fundo mesmo, não é o fundo que não dá para pôr pezinho, É um fundo bem fundo, e ele se estende até o momento em que se chega num local que eu vou chamar de planície abissal, que é onde a gente tem efetivamente o fundo do mar, Aqui dá para ver melhor, como se a gente estivesse olhando deitado, pro estado brasileiro. A gente vai ter a linha de base, as 12 milhas marítimas que representam o mar territorial, as 200 milhas marítimas que representam a zona econômica exclusiva, e aí a gente vai ter, pessoal, a extensão da crosta continental até se chegar na planície abissal e na crosta oceânica, que é uma continuação, basicamente, do nosso continente. E isso, pessoal, isso se chama plataforma continental. E o que a Convenção de Montego Bay previu? A Convenção de Montego Bay disse que os estados que têm uma plataforma continental maior do que as 200 milhas previstas na Zona Econômica Exclusiva podem pleitear um direito de exploração exclusivo, tá? Dessa área a mais perante a Comissão da ONU sobre o Direito do Mar. E, para isso, precisam apresentar estudos geográficos que indiquem o real tamanho da sua plataforma continental. O Brasil fez isso, tá? E conseguiu, salvo engano, no ano passado, que a ONU reconhecesse a extensão da sua plataforma continental. Então, nós temos um direito de exploração que vai um pouco além ali das 200 milhas marítimas, porque podemos comprovar que a nossa plataforma continental, ela é maior do que essas 200 milhas marítimas, certo? Pessoal, o que está fora ali da zona econômica exclusiva, do mar territorial e das águas interiores é o chamado alto mar. O alto mar onde vigora a liberdade completa de navegação e sobrevoo. Essa, inclusive, é uma regra costumeira internacional que vem da ideia de mare liberum do Hugo Grosso. As embarcações vão navegar livremente no alto mar e vão se submeter às leis do país da sua bandeira ou do seu pavilhão. As limitações que existem hoje são as sobre os direitos de exploração, que condizem aí com as limitações estabelecidas pela Zona Econômica Exclusiva e pela Plataforma Continental. Os estados que não têm litoral devem ter acesso ao alto mar, mas para como chegar nele, depende de acordos bilaterais celebrados para que eles tenham um caminho, para poder chegar no alto mar. Mas o alto mar é de todos, então eles devem poder chegar ao mar. E os navios, eles então, no alto mar, são regidos
pela lei da bandeira, né, do navio. No mar territorial, não. No mar territorial, vigora a lei do Estado, mas no alto mar é a lei da bandeira do navio e, portanto, o Estado de bandeira do navio tem que exercer sua jurisdição sobre os navios que arvoram sua bandeira, tem que fiscalizar o que eles estão fazendo, ter registros de navios que arvoram sua bandeira e adotar medidas necessárias para que haja uma segurança no mar com os navios que arvoram as suas bandeiras, né? Muito bem, pessoal. Até o início do século XX, era isso que nós tínhamos para falar a respeito de território, porque o Estado, o direito internacional, ele era bidimensional. Com a invenção da aviação, né, com o Santos Dumont, o direito internacional se tornou tridimensional e passou a ser necessário discutir sobre o espaço aéreo, né? Basicamente, pessoal, o Estado detém todos os direitos de soberania sobre o seu espaço aéreo, então não existe a limitação da passagem inocente no seu espaço aéreo, e o espaço aéreo é entendido como toda a área, né, que engloba o que está acima do território e do mar territorial. Um sobrevoo não autorizado do território é uma violação da soberania territorial, e isso já foi definido pela Corte Internacional de Justiça no caso das atividades paramilitares da Nicarágua. No que diz respeito ao direito internacional consuetudinário, não há muito que se falar de normas que regem a aviação. No entanto, há um esforço convencional, ou seja, há um esforço para se criar tratados que regulem a aviação civil internacional, até para que ela possa existir. E aí nós temos uma série de convenções que disciplinam a aviação civil, dentre elas a Convenção de Chicago de 44, que cria a Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI, e que vai trabalhar, né, com a ideia da nacionalidade das aeronaves, que é o país de registro ou matrícula do avião, e criar mecanismos para disciplinar 5 liberdades, né, de sobrevoo, escala técnica, liberdade de embarque, desembarque de passageiros, de mercadorias, etc., sendo que algumas delas, como sobrevoo e escala técnica, são automáticas para todos os países da OACI, e outras dependem de acordo bilateral existente entre os países, né? Além delas, nós temos a Convenção de Varsóvia, de 29, que trata da responsabilidade do transportador em caso de descumprimento de contrato de transporte, e essa convenção foi alterada pela Convenção de Montreal, posteriormente, né, em 1971. Tem a Convenção de Tóquio, de 63, e a Convenção de Haia, de 1970, que também regulam aí, basicamente, o funcionamento da aviação. As aeronaves, elas podem ser públicas e privadas, isso depende muito mais da atividade que está sendo desenvolvida do que do capital existente, porque a Air France, a Alitalia, por exemplo, são empresas comerciais, portanto privadas, mas que exercem aí uma atividade, mas que tem capital público, né? Então, não é por conta do capital que a gente divide, assim, pela atividade que é desempenhada. A nacionalidade da aeronave, ela vai ser a nacionalidade do registro, da aeronave, e o proprietário tem que ser nacional do estado que registrou, então isso tem que coincidir, né? Os aviões que realizam atividades privadas, eles são sujeitos à jurisdição do estado em que eles se encontram, e aí só vamos considerar que eles estão, uma regra parecida, né, com a do navio, só vai considerar que aplica-se a lei do país do seu registro, se ele estiver sobrevoando o alto mar, né? No entanto, os aviões públicos, aqueles que são destinados a funções diplomáticas, por exemplo, eles vão ter imunidades e privilégios que são aplicáveis também às embaixadas, né, e aos carros diplomáticos e etc., né? Então, essa é a situação jurídica aí das aeronaves. E para concluir, pessoal, o espaço extra-atmosférico. O espaço extra-atmosférico foi definido por um tratado sobre espaço exterior de 1967, negociado pela Assembleia Geral da ONU em Nova York, como patrimônio comum da humanidade, né? A ideia aqui de que o espaço, todos os planetas, todas as estrelinhas são nossos terráqueos, né? Claro que essa arrogância nossa em relação ao universo, né, ela tinha uma razão de existir. E a razão era estabelecer que o espaço extra-atmosférico era de todo mundo, para que ele não fosse considerado como terra de ninguém, e aí houvessem discussões sobre a possibilidade de ocupação efetiva, por exemplo, da Lua,
para fins de dizer, não, a Lua é dos Estados Unidos, porque nós chegamos lá primeiro, ocupamos a Lua e etc. Né? Então, embora todos os estados possam fazer incursões ao espaço aéreo, né, ao espaço exterior, a gente não tem a possibilidade de se apropriar dos recursos existentes no espaço, né, da Lua, né, das estrelas dos outros planetas, porque eles são considerados patrimônio comum da humanidade, ou seja, é de todo mundo e não de ninguém, tá bom? Gente, obrigada pela atenção de vocês, conversamos mais sobre isso na live, espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!